Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço para vocês, uma boa tarde. Tô chegando aqui nessa quarta-feira para, excepcionalmente, já estive de manhã, mas porque não poderia me furtar de comentar o assunto que aconteceu agora. Recém aconteceu. Saiu no Globoesporte.com e eu recebi um telefonema do vice-presidente Carlos Roberto Osório para aproveitar a força do canal e trazer a vocês uma informação importante. O jogo de domingo, Vasco da Gama e Cruzeiro, está confirmadíssimo para o Maracanã. Não se leve por terrorismo, apesar que, como eu costumo dizer, a sociedade não está preparada para ver o Vasco voltar como o Vasco está voltando. E hoje a gente teve mais uma prova disso. Mais uma prova que nós precisamos nos unir para vencer aqueles que não acreditam que o Vasco vai voltar e está voltando. É um absurdo o que hoje foi divulgado. O Vasco joga domingo contra o Cruzeiro por um pedido e por um acordo com a CBF. O Vasco fez os trâmites normais, procurou o consórcio do Maracanã e conseguiu a liberação da data de domingo, 4 horas da tarde, jogo que vai ser passado para todo o Brasil em televisão aberta, Vasco e Cruzeiro. Líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Até aí tudo bem, tudo tranquilo. Só que chegou a conta. E o Vasco recebeu do concessionário, daquele que toma conta do Maracanã, a informação de que o aluguel perceberia somente R$250 mil, mais 130 mil por conta de despesas outras. 250 para alugar, 130 para poder cobrir as despesas. O Vasco quicou, o Vasco reclamou e achou estranho porque alugou o Maracanã, porque o Maracanã, por concessão temporária, está nas mãos da dupla Fla-Flu, que continua a ter benesses, porque, engraçado, foi feita uma audiência pública para a licitação do Maracanã, ou para um acordo entre os clubes, para que Vasco e também Botafogo, mas principalmente o Vasco, pudesse entrar na gestão do maior estádio do mundo. O prazo era abril, e até agora, nada. Não foi publicado nenhum edital, nenhum tipo de resposta, mas existe um detalhe na necessidade de se adequar à licitação para quem quer fazer a gestão de uma praça de esportes, é que se tenha a experiência, pelo menos, a expertise de 2 anos de gestão, coisa que um dos concessionários não o tem, o Clube de Regatas do Flamengo, mas que a partir de abril poderia ter. Então se empurra com a barriga para que o Flamengo possa estar ok para a licitação. Porém, estamos em junho e até agora nada. Parênteses fechado, porque eu vou lá na frente lembrar isso aqui. O Vasco no Campeonato Carioca alugou o Maracanã, incrível, mas o Vasco teve que pagar R$90 mil para jogar a primeira partida da semifinal contra aquele que é um dos concessionários do estádio. Porque quando a gente fala em concessionária do estádio, parece que é uma empresa que está lá e que determina tudo. Não, senhores. É o Flamengo e é o Fluminense. Eles mandam no Maracanã. Então o Vasco fez uma reclamação dizendo: ora bolas, eu em fevereiro, março, paguei R$90 mil de aluguel e R$70 mil por despesas. E agora tem um aumento de 300%, indo para 250 mil e 130 mil, um aumento de 50% ou de 100%, melhor dizendo, na questão das despesas de jogo. As despesas a gente pode até discutir, mas a questão do aluguel de 90 para 250, o Vasco reclamou. E foi mais a fundo, porque foi buscar nos borderões de Flamengo e Fluminense, no Campeonato Brasileiro, quanto ambos estavam pagando por esse aluguel à concessionária. E pagavam 90 mil. E o Vasco reclamou da isonomia, da igualdade entre aqueles que são usuários e principalmente daqueles que participam de uma licitação que está por vir, que assinaram um edital de convocação de uma possível gestão conjunta no Maracanã. Onde está o acordo disso? O Carlos Roberto Osório estava muito indignado
ao telefone e me disse que fez contato com todas as autoridades públicas. O Vasco irá pagar, se tiver que pagar, vai pagar, mas vai reclamar muito e vai querer ser ressarcido disso. Porque é inacreditável que Flamengo e Fluminense tenham interesse em ganhar dinheiro em cima do Vasco. Estejam interessados em lesar o Vasco, porque isso é uma atitude para lesar o Vasco. Você pegar um clube local, que pode ser seu parceiro, e aí volta aquele papo lá atrás, parceiro de quem? Dá para fazer negócio com Flamengo e Fluminense? Dá, Vasco. Por que a gente não cobra uma licitação? E vamos pro pau. Vê quem tem mais grana. Bota 777 junto. Chama o John Textor. Toma o Maracanã na mão grande. Vamos ver quem tem mais dinheiro. Porque agora eu acho que não tem discussão. E eu falei isso ao Carlos Roberto Osório. O Vasco vai continuar com essa tentativa de política de boa vizinhança com Flamengo e Fluminense depois dessa atitude? O Vasco precisa tomar uma medida agora, nesse instante. Paga os 250 ou discute, porque tem tempo para discutir. Porque também tem um outro detalhe. O governo do estado tem interesse. O governador Cláudio Castro, que tem eleição no final do ano, e preste atenção no nome dele, torcedor. Ele vai precisar de muitos de nós. Será que ele merece o nosso voto? O senhor tem que legislar, governador, para todos e não para alguns. O senhor tem que governar para todos e não para alguns. Essa medida de fazer esse aumento de 300% é uma covardia com um clube que vende 65 mil ingressos e esgota os ingressos do estádio em 2 dias. É um desrespeito ao público, que é um público que vota no estado do Rio de Janeiro. E vou reiterar isso aqui, porque o que vocês querem é o nosso voto. Vocês babam o nosso ovo o ano inteiro, mas na hora de nos dar alguma coisa e pouco nos dão, vocês fazem isso. Então se vira, governador, se virem autoridades públicas, porque cobrar 300% de aumento do Vasco é cobrar da gente 300%. 300% não é legal, é ilegal. Por que os outros têm 90 mil? Por que o Vasco há 3 meses atrás tinha 90 mil? O Vasco fez uma carta, mandou ao presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, ao presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, e também à concessionária e autoridades públicas, cobrando explicações. E está coberto de razão. E nós aqui, que temos uma mídia que cobre o Vasco, a gente vai cobrar isso. E eu quero muito a força de vocês, porque nesse momento, a força do canal, a força do torcedor do Vasco é muito grande. Grite em suas redes sociais, grite, reclame, use de e-mails públicos, de governo do estado, seja lá onde for, Maracanã, bombardeie esses caras. Por que o Vasco está sendo aviltado no preço? Por que o Vasco está sendo cobrado além daquilo que todos normalmente pagam? Os dois. Concessionários, donos momentâneos, porque estão ali por favor, não estão ali por mérito, por indicação, por votação, por licitação. Mas aqui eu reitero, o Vasco da Gama não tem que ter mais política de boa vizinhança no assunto Maracanã. O Vasco tem que cobrar do governo do estado. Governador Cláudio Castro, os vascaínos votam. Coloque no edital, publique, licitação. Quem tiver a melhor proposta, leva. E traz a 777 junto. E vamos ver quem tem mais dinheiro para cacifar isso. Procurem estádio para jogar, porque nós temos São Januário, mas a gente quer o Maracanã também. Tratem-nos bem, não nos tratem como ralé. Nós somos o clube do povo e o povo merece satisfação. O que aconteceu hoje é um absurdo, é inacreditável que isso aconteça ainda hoje. Cobrar 250 mil quando cobrou 90 e quando cobra de Flamengo e Fluminense 90 mil no Maracanã, é de se abrir uma explicação. Pode ser que de tarde o governo do estado diga, olha, foi um erro crasso, não se pode realmente fazer essa cobrança, vai se mudar isso, me perdoe, mas nesse momento é bom que a gente grite, porque sempre é assim. Sempre é assim quando vem dessa gente esse tipo de história. Não, desculpe, não era bem assim que a gente queria, mas fez. E se a gente não grita, tá lá. É que nem aquele trabalho, aquele serviço que você paga mais
E aí um dia você está aborrecido porque você está pagando muito, você liga e pergunta à pessoa, tem como mudar? E a pessoa diz assim, ué, mas nunca ligaram para o senhor para avisar que poderia ser 100% menos do que isso? Não, porque é cômodo, é zona de conforto para quem cobra. Não te avisam, você continua pagando muito? Deixa esse cara pagar, tá pagando, tá bom demais. Isso tem que acabar. E principalmente, essa questão de boa vizinhança tem que acabar também. O Vasco é tão gigante ou maior do que todos esses clubes aqui do Rio de Janeiro. E precisam respeitar. Flamengo e Fluminense não são donos do Maracanã. Estão lá temporariamente. E a gente vai usar essa tribuna aqui, tanto do Ave Mais como do canal Atenção Vascaínos, para gritar por isso. Abram a licitação do Maracanã. Chega de acordo para gerir junto o Maracanã, Flamengo e Fluminense. E o Vasco que abre o olho, porque o Flamengo está na Libra. E eu começo a dar razão àqueles clubes que dizem, não, mas com o Flamengo lá eles querem ganhar a mais. São lobo em pele de cordeiro. Querem sempre levar vantagem. Do Vasco não vão levar vantagem. Porque no grito, no gogó, no argumento e nas influências o Vasco é tão grande quanto vocês. E isso não vai acontecer. Só para confirmar, porque a direção do Vasco fez questão de entrar em contato com os órgãos de imprensa. O jogo domingo está confirmado, vai ser no Maracanã. Se na pior das hipóteses, no pior dos mundos, no maior disparate do mundo, o Vasco tiver que pagar todos esses valores, o Vasco vai pagar. Em respeito ao seu torcedor que já comprou o ingresso. Mas aí eu vou ser o primeiro a ser favorável. Não joguem mais no Maracanã. Esquece Maracanã. Dá dinheiro para esses caras? Esquece. Vão tirar dinheiro de outros. Ou joguem entre vocês, façam um campeonato de vocês. E se eu sou o Vasco, sento na Libra e pergunto, é assim que vocês vão tratar as coisas? Porque isso é um pensamento pequeno. Isso é um pensamento ridículo. É um pensamento de ganhar ali, porque eu quero pagar minha conta de luz agora. Não é pensar lá na frente profissionalmente. Isso é um absurdo. É o fim do mundo. O Vasco tem que se respaldar nisso. Se tiver que pagar, paga. Agora, lutar até o final e a gente aqui vai gritar. E você, torcedor, você contribuinte, você votante do Estado do Rio de Janeiro, reclame. Entre nas redes sociais do governo do Estado, procure saber qual é o e-mail do governador, qual é o e-mail do Ministério Público. Reclame. A gente tem que reclamar. Vá para a sua rede social. É um absurdo isso. Isso é um absurdo. Porque estão prejudicando o Vasco, estão nos prejudicando. Estão nos prejudicando. Nos dão um serviço ruim, nos dão um acesso ruim, nos dão um Maracanã sem grandes benesses. Porque domingo eu vou chegar no Maracanã, eu vou querer tudo do bom e do melhor. E aí, meu clube está pagando 250 mil, quando os outros estão pagando 90, então vai ter um serviço melhor para mim. Que história é essa? Eu sou contribuinte, eu estou pagando nesse negócio também. Eu queria fazer esse registro aqui. E mais uma vez dar um recado. Governador Cláudio Castro, tem eleição no final do ano. Tá? Flamengo e Fluminense, nós não somos amigos de vocês para negócio. Não somos. E o Vasco que abre o olho. E terceiro, presidente Jorge Salgado e direção administrativa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Pensem se vale a pena fazer negócio com essa galera. Se vale a pena ser muito amigo, tentar acordo, principalmente para Maracanã. Façam pressão. A mídia vai ajudar, porque quem cobre o Vasco vai reclamar disso. Quem é correto vai ajudar. Licitação já do Maracanã. Quem tiver mais cacife que leve. E se não tiver, joga no aterro. Vai jogar em outro lugar. Não é assim que vocês querem? Pelo poder da grana? Já já a gente vai ter muita grana. Mas domingo o jogo vai ser no Maracanã. Absurdo. Grande abraço. Mais tarde a gente está no AV News com Carlos Brasil, ao vivo. Tchau, turma.